Olá! O próximo sábado, 13 de junho, será marcado pelo vestibular de inverno da Unicinos. Por isso, durante essa semana, você acompanha edições especiais do Conexão, que vão apresentar a universidade para além da sala de aula. Hoje, no segundo programa, vamos falar sobre o campus de Porto Alegre da Unicinos. Você vai conhecer algumas estruturas e ficar por dentro das ofertas de cursos na capital. E para nos trazer mais informações sobre isso, recebemos aqui no estúdio Gustavo Borba, diretor da Unidade Acadêmica de Graduação da universidade. E você, quer saber mais sobre esse assunto? Começa agora o segundo episódio do Conexão Especial de Vestibular. Com a consolidação da Escola de Design da Unicinos em 2006, a universidade passou a investir em um novo campus localizado na região norte de Porto Alegre. Atualmente são ofertados na capital 13 cursos de graduação, 13 mestrados, 17 MBAs, mais de 40 especializações e um pós-MBA, além de cursos de extensão e de idiomas. Bom, professor, e o campus de Porto Alegre, então, iniciou com esse curso de design, mas ele está cada vez crescendo mais. A gente queria entender, então, como são escolhidos esses cursos que são ofertados e se isso tem a ver com a procura também. Perfeito. Na verdade, assim, a escolha dos cursos ele tem dois elementos fundamentais. O primeiro deles é uma necessidade regional, né? Então a gente tenta avaliar como que a universidade pode chegar em Porto Alegre trazendo algo que na maioria das vezes não tem na cidade. O design começou assim, né? Um curso que tem uma série de particularidades, de diferenciais e que Porto Alegre não tinha até então. E esse é um dos vetores, digamos assim, que nos ajuda a definir o portfólio de cursos de Porto Alegre, né? Além disso, a gente tenta criar um balanço entre os diferentes níveis que a gente tem aqui em São Leopoldo também, de graduação, pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado e também as especializações, né? Um dos pontos altos hoje de Porto Alegre é os nossos cursos de pós-graduação, porque nos MBAs, por exemplo, nós temos hoje mais alunos em Porto Alegre do que em São Leopoldo, né? Então a gente tem esse cuidado também de fazer uma oferta nos 3 níveis acadêmicos lá. E tem alguns cursos que são ofertados tanto em Porto Alegre como em São Leopoldo. Existe alguma diferença de currículo ou estrutura desses cursos que são ofertados nos 2 campi? O portfólio de cursos, ele tem a maioria dos cursos é semelhante, mas eventualmente tem lá relações internacionais, moda, design, que nós só temos em Porto Alegre, né? Obviamente esses cursos têm um currículo exclusivo lá. Aqueles que duplicam a oferta, Porto Alegre e São Leopoldo, como jornalismo, enfermagem, nutrição, enfim, geralmente nós temos um currículo muito próximo, né? Mas a gente tenta respeitar questões regionais, locais e também a infraestrutura, que os campos têm infraestruturas bem diferentes, né? O campus aqui de São Leopoldo é um campus que tem uma história bastante grande, né? A gente tem muito mais espaço físico hoje do que em Porto Alegre, mas cada curso que está indo para Porto Alegre está tentando levar toda a excelência que nós temos em São Leopoldo para lá. Tanto que nas avaliações do MEC que tivemos até agora na graduação, todas elas foram avaliações de alto nível. Só para também reforçar, o máximo da nota é 5, né? A gente sempre tem tirado 4 ou 5 nas visitas que o MEC tem feito lá. Olha só, que legal. Bom, e você comentou então que moda e relações internacionais só são ofertados no campus de Porto Alegre. E a gente queria entender então por que dessa escolha, se tem algum motivo específico. Esses cursos, eles começaram com uma questão bem forte de necessidade do mercado de Porto Alegre, digamos assim, né? Então, como o curso de moda, por exemplo, ele nasce dentro da perspectiva de nós termos em Porto Alegre a escola de design Unicinos antes, né? Então, a primeira escola que a gente teve aqui foi a escola de design, depois a universidade modificou o conceito, mas naquele momento era importante ampliar a área do design. Então, nós criamos o design de produto e o curso de moda, que são 2 cursos que dialogam com o curso de design bacharelado, né? Então, por conta disso, esse portfólio aumentou. Relações internacionais é um curso no modelo da nova graduação que nós achamos, pelas pesquisas que fizemos, que seria mais interessante lançá-lo em Porto Alegre do que dentro do portfólio aqui de São Leopoldo. Você comentou então dessas novas graduações, né? Pode explicar para a gente o que é esse modelo, esse conceito das novas graduações? Essa ideia ela nasceu um tempão atrás, assim, em 2002 a gente começou a pensar nesse conceito, né? E lá naquela época nós lançamos o Gestão para Inovação e Liderança, o Realização Audiovisual e um curso na área da engenharia, que eram os cursos de nova graduação. Depois veio a Condig, Design e outros tantos, e agora inclusive a medicina, que a gente fez o projeto, também
bebeu um pouco nessa origem. Mas qual é a ideia básica desses cursos? Né? Eles são cursos que têm o currículo todo integrado, né? Que os alunos trabalham com projetos dentro de programas de aprendizagem, que tem um diálogo diferente entre as disciplinas, com mais de um professor em sala de aula, enfim, tem uma construção um pouquinho distinta do ponto de vista curricular, né? E isso acaba gerando alguns benefícios, alguns diferenciais para o curso. Obviamente, não é fácil de implementar isso em todos os cursos, o número de alunos tem que ser também menor em sala de aula, mas é um modelo que a gente tem utilizado para gerar inovação na sala de aula e para levar para os outros cursos da universidade. Mesmo que a prática ela não se espalhe, ou os outros cursos não sejam os cursos, entre aspas, da nova graduação, as práticas que o professor está simulando ali, ele leva, obviamente, quando ele entra numa outra sala de aula de qualquer outro curso da universidade. Claro, bom, e para que essas aulas aconteçam de forma dinâmica e criativa, as salas de aula multiuso da universidade têm todo um design especial, né? É verdade, Joyce. Você vai conferir agora o depoimento do professor Fabrício Tarouco, coordenador do curso de Design da Unicinos. Ele que explica como foi pensado o conceito das salas do campus de Porto Alegre. Quando nós iniciamos esse projeto de qualificação dos espaços de sala de aula e laboratórios, nós fizemos um estudo sobre os cursos que estavam instalados em Porto Alegre, que era design, relações internacionais, o GIL, né, gestão para administração e liderança, jogos. O começo foi focando moda, foi focando nesses cursos. Com o crescimento da Unicinos em Porto Alegre, a gente buscou, digamos, temas mais abertos, que servissem a todos os cursos. Por exemplo, cultura, né, gestão e negócios, a gente foi abrindo. Então, tu vai ver que ao longo desse tempo tem, digamos, uma atualização, né, dos temas que nós trabalhamos aqui, onde inicialmente a gente começou com algo mais específico, tipografia, sustentabilidade, e hoje a gente tem temas como criatividade, bem mais amplo, né, dentro de um guarda-chuva que atende a todos os cursos. A gente buscou criar espaços que fossem estímulos para todos os nossos alunos, espaços conceitos, onde eles desenvolvessem qualquer tarefa, qualquer projeto, mas num ambiente que estivesse estimulando ele, né, a ter novas ideias, a chegar a novas soluções, a se interligar, conectar com o mercado, né? Esse foi digamos assim, o nosso principal objetivo, criar espaços atrativos, criativos, interessantes para os nossos alunos, que ajudasse ele nos estudos, né, nas pesquisas, nos projetos que estão desenvolvendo, também tornando esse tempo aqui agradável. O retorno foi ótimo, né? Eu acho que a principal gratificação que a gente teve foi esse feedback dos alunos. Logo que a gente lançou isso aqui, a gente montou tudo nas férias. E aí no primeiro dia de aula, era só o que se dava os alunos falando nas redes sociais, ali, fotos, eles faziam fotos com as paredes, com as frases, com as imagens, e de turma inteira, né, postando ali, comentando, essa é a Unicinos Porto Alegre, fulano, eu te disse, vem estudar aqui, olha, minha escola, minha universidade é mais legal que a tua, sabe? Foi muito envolvente dos alunos e muito gratificante do nosso lado. Obrigada, professor Fabrício. E o Conexão Unicinos faz agora um rápido intervalo. Nós já voltamos. O Conexão Especial de Vestibular de Inverno da Unicinos está de volta. E no programa de hoje nós estamos falando sobre o campus de Porto Alegre da Unicinos. Para um total aproveitamento das aulas e melhor desempenho dos estudantes, é necessário que a universidade ofereça ambientes que possibilitem o aprendizado por meio da prática. Um desses espaços é o Laboratório de Enfermagem, que faz parte da estrutura oferecida pela Unicinos Porto Alegre. E eu fui conferir o local e mostro agora os detalhes. Quem imagina que os alunos de enfermagem ficam só na teoria, esperando a formatura para colocar a mão na massa, está muito enganado. Olha, eu vou lhe fazer um convite. Que tal nós conhecermos o laboratório de enfermagem da Unicinos, onde os alunos passam por situações simuladas? Então, vem comigo!
Bom, vestimos então o jaleco e agora a gente vai conhecer então o laboratório hospitalar. Vamos entrando então, professora, e aqui nesse laboratório hospitalar nós temos vários leitos, é isso? O que os alunos podem experimentar então nessa sala? Essa sala, ela possibilita ao aluno a praticar diferentes habilidades, como vocês podem ver, desde a criança, neonatologia, até o paciente adulto. E diversas técnicas são realizadas aqui. Tá certo. Bom, e a gente vai conversar agora um pouquinho com o Rodrigo, que está fazendo aqui uma massagem cardíaca. É isso? Explica pra gente, então, o que é esse procedimento que você está demonstrando. Isso. Aqui a gente consegue simular no laboratório a compressão cardíaca, que é muito importante a gente ter a teoria assim, e aqui a gente consegue implementar com a prática. Para futuramente nos campos práticos e de estágio a gente ter uma maior segurança e maior habilidade da técnica em si para executá-la. Tá certo, obrigada, Rodrigo. E agora a gente vai conversar um pouquinho com a Marcele, que ela também é aluna do curso de enfermagem, é monitora do laboratório e faz estágio na área, é isso? Isso. Bom, então explica pra gente qual é esse procedimento que você vai demonstrar agora. É punção que se chama, isso? Nós vamos fazer uma punção venosa, que é para instalar soroterapia ou administração de medicamentos no tratamento do paciente. Ou quando ele está em ambulatório, né, no hospital, ou quando ele está em internato, que precisa fazer algum medicamento, que é uma via invasiva. Esse procedimento, Marcele, ele é muito difícil de ser feito. Como é que funciona? Ele exige técnica, né? Nós temos o laboratório, então, para fazer o teste antes, para poder adquirir na prática e antes de ir para o estágio. Bom, agora nós vamos conhecer, então, o laboratório de simulação avançada, onde são realizados procedimentos mais complexos. Vamos lá! Bom, e antes de nós conhecermos a sala de simulação avançada, nós vamos conhecer a sala de visualização, que é onde os alunos conseguem acompanhar o que está acontecendo lá dentro, né? Indiara, conta pra gente qual é a importância, então, dessa sala aqui para vocês. A importância que eu acredito é a gente poder visualizar a parte prática que a gente vai ter que fazer lá no hospital durante o estágio. E após isso, após verificar isso, na sala de aula, a gente junta a teoria com a parte da simulação e a gente verifica os nossos erros e acertos dos nossos colegas durante todo o procedimento. É uma coisa bem legal, assim, a experiência da gente verificar isso antes. Tá certo, muito obrigada, Indiara. Bom, e agora, sim, finalmente nós vamos conhecer a sala de simulação avançada, onde são realizados procedimentos um pouquinho mais complexos. E nós temos manequins de simulação, então os professores vão nos ajudar a fazer algumas demonstrações aqui nessa sala. Então, essa sala de simulação avançada, ela permite que a gente possa simular situações desde ventilação mecânica, utilizando um ventilador mecânico, um ventilador avançado, de última geração, e até mesmo outras situações vinculadas a toda a parte fisiológica do paciente, né? No caso, nós estamos simulando aqui um paciente com infarto agudo do miocárdio. Tá certo, obrigada, Jefferson. É muito bacana poder conhecer essas salas de simulação, porque os alunos eles têm um contato realmente com o que eles vão ver depois, no momento do estágio ou até depois de formados, já atuando realmente como profissionais no mercado de trabalho. É tudo muito real, né, professora? Extremamente real. Inclusive são baseadas em situações reais vivenciadas pelos professores que já têm essa vivência anterior e que passam isso para os seus alunos, né, nesse momento aqui de aprendizado. E nós podemos ir programando frente a esse computador diferentes situações, onde esse paciente, inclusive, ele pode se manifestar verbalmente em relação ao que está acontecendo, como eu vou demonstrar para vocês. Ele pode, inclusive, demonstrar que está com dor, né, como está agora gemendo. E aqui nesse computador eu posso ir programando diferentes situações, onde ele vai melhorando frente à atuação, como o professor Jefferson falou. A gente vai dando cuidado e ele vai apresentando melhora, que é o nosso principal objetivo através do cuidado, né? Restabelecer a saúde desses pacientes. Tá certo, muito obrigada, professora. A gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até mais! E a gente segue com mais entrevista aqui no estúdio. Bom, professor, e não é só o curso de enfermagem, então, que oferece laboratórios e salas diferenciadas para os alunos. Quais os outros cursos, então, que também oferecem essa estrutura?
Então, essa estrutura de Porto Alegre, ela tem uma característica muito forte da perspectiva também, embora seja um campus menor, mas dessa ideia do laboratório, né? Então, nós temos lá hoje um espaço no laboratório de modelos que serve toda a área do design. Nós temos impressoras 3D, uma impressora bastante avançada de 3D e uma menor, que também estão à disposição dos alunos durante as aulas. Nós temos um laboratório de gastronomia e nutrição, que é junto ao Colégio Anchieta e que é utilizado pelos cursos à noite. A ideia, na realidade, é que o espaço que nós temos hoje na Luiz Manuel Gonzaga se torne um ambiente laboratorial, na perspectiva também de construção do novo prédio em Porto Alegre, né? Mas hoje, boa parte então, dos laboratórios que os cursos de Porto Alegre utilizam estão dentro desse espaço. E que outras estruturas os alunos também podem aproveitar, né? A gente já mostrou as salas, o laboratório de enfermagem, o que mais tem de interessante lá no campus? O campus de Porto Alegre, ele tem uma perspectiva de que os cursos todos estão se mobilizando para criar um conceito que a gente pode chamar de agência, na linha da Gexcom, dos cursos da área aqui da comunicação, né? Mas a ideia é que cada curso tenha um espaço experimental, né? A gente não definiu claramente esse nome ainda, e o currículo de Porto Alegre, também aqui em São Leopoldo, vai ser impactado por um modelo onde nós colocamos a extensão universitária e a perspectiva mais laboratorial no centro do currículo, né? Então, espaços de projetos sociais e espaços que trabalhem com essa lógica experimental são espaços importantes. E lá em Porto Alegre, por conta disso, nós temos alguns espaços onde o aluno pode interagir com outras tecnologias, né, que não estão necessariamente colocadas no seu currículo. Interagem com o currículo, mas não são estritamente parte do currículo. A gente tem aqui, só para exemplificar, em São Leopoldo, no curso de produção fonográfica, a Sigmund Records, que é um espaço onde os alunos podem criar um diálogo com o mercado. Em Porto Alegre, no curso de jogos, a Atomic Rocket, inclusive, que é um espaço... depois a gente vai conhecer um pouquinho mais no próximo bloco sobre esse espaço. Isso, então, é um espaço também que interage com o currículo, mas que vai além do currículo para os alunos. Enfim, acho que essa é a perspectiva principal de espaços em Porto Alegre. Esses espaços experimentais são muito bacanas. Na comunicação, a gente já vivencia isso aqui no campus de São Leopoldo e é realmente uma preparação do aluno para depois entrar no mercado mesmo de trabalho totalmente pronto, né? Com certeza, é um espaço de prototipagem onde a gente pode testar as coisas, falhar, errar, enfim, e aprender para poder depois no mercado de trabalho entrar com mais convicção, digamos assim. Isso aí. Com certeza. Bom, e a seguir você vai conhecer o estúdio de jogos, então, da universidade, localizado no campus de Porto Alegre. E tem também mais entrevista aqui no estúdio, nós já voltamos. Voltamos a apresentar o Conexão Especial de Vestibular de Inverno da Unicinos. O programa de hoje se dedica a falar sobre o campus de Porto Alegre da Unicinos. E agora, você vai conhecer o Atomic Rocket Entertainment. O estúdio de jogos digitais da Unicinos tem sede em Porto Alegre e possibilita que os alunos realizem estágio dentro da universidade. Confira. A gente aqui na Atomic Rocket, a gente desenvolve jogos para projetos dentro da Unicinos, que surgem a partir de bolsas de pesquisa ou editais que são aprovados por professores de diversos cursos dentro da universidade. E atualmente a gente está trabalhando no desenvolvimento de alguns jogos e iniciando um projeto maior, que é um jogo que vai envolver vários cursos da Unicinos, tanto de São Leopoldo quanto de Porto Alegre. Aqui eu trabalho como artista conceitual, então eu faço conceitos das telas dos jogos e passo para o artista. Aí o artista, no caso, faz a versão final da arte do jogo. A gente interage muito na questão do game design, né, que é decidir assim, como vai ser o jogo, sempre tem alguma... À medida que a gente vai desenvolvendo os projetos, vai surgindo questões e a gente debate essas questões, né? É bem aberto o processo. O curso de jogos digitais, ele é extremamente focado, né? Ele é um curso que o desenvolvimento nosso então, para jogos digitais, né? É um curso de computação genérico. Então, com isso, a gente viu a necessidade do aluno de fazer um estágio na área. Então, o que acontece é que existem estágios, mas a gente queria propiciar essa experiência para o maior número de alunos possível. Bem, desde a criação, que eu fiquei sabendo da criação desse estúdio aqui, da Atomic Rocket, eu me interessei, porque tem pouca oportunidade de estágio na área de jogos. Eu entrei logo que o estúdio abriu aqui em Porto Alegre, né, no primeiro grupo de alunos, e basicamente é que realmente na área de jogos não tem muitas oportunidades de estágio. Tem estágios na área assim, tecnológica, né, mas mais focado para jogos mesmo é
relativamente tem poucas oportunidades. Desde que eu entrei no curso, eu já procurava oportunidades de trabalho, estágio, monitoria, qualquer coisa relacionada com a área de jogos, para justamente já começar a participar do mercado de jogos digitais. Daí, dentro de algumas cadeiras que eu estava cursando, conversando com os professores, surgiu a oportunidade de trabalhar aqui no laboratório, na questão de auxiliando os 2 professores coordenadores do laboratório e os professores produtores no controle e desenvolvimento dos projetos aqui dentro da Atomic Rocket. No curso a gente trabalha pontualmente com algumas coisas, então com a questão, por exemplo, do desenvolvimento, eles têm um semestre para desenvolver um jogo. Só que o que acontece é que eles não participam, normalmente eles já vêm com esse projeto pronto, né? Então o professor propõe alguma coisa. Aqui não, aqui eles, desde o início, eles participam de todo o processo de elaboração, né? Então esse refino da proposta, e aí depois, no final, aí começa a questão do desenvolvimento e em diferentes áreas. E nós seguimos conversando com o professor Gustavo Borba, que é diretor da Unidade Acadêmica de Graduação. Bom, professor, e existe então a possibilidade de outros cursos virem a ofertar essa possibilidade como a da Atomic Rocket, que a gente conferiu? Com certeza, a ideia é a gente enxergar por dentro dos currículos e também além dos currículos que oportunidades a gente pode gerar para os alunos para um desenvolvimento profissional, né, para que ele possa depois então estar inserido no mercado de trabalho. E também a Unicinos Porto Alegre está em obras, né? Tem como adiantar um pouquinho quais serão as novidades, enfim, dessa nova construção? Sim, essa é uma obra gigante lá em Porto Alegre, né? Então a gente começou no início desse ano, deve acabar no final de 2016, começando as aulas então em 2017, né? Hoje a gente tem na graduação 13 cursos, né? Então certamente a gente vai aí avançar um número significativo de cursos, provavelmente um pouco mais de 20 cursos em Porto Alegre, e acho que isso vai dar uma dinâmica também mais forte para o nosso campus lá. Nós não vamos abandonar a estrutura atual. A estrutura atual ela fica uma estrutura mais focada nos laboratórios e especialmente na área de design. E então o campus do outro lado da Nilo, ali, como a gente chama, vai abrigar boa parte dos cursos que hoje estão na Luiz Manuel Gonzaga e cursos novos, como um exemplo só de curso que deve ir para Porto Alegre é o curso de arquitetura, né, que é um curso forte aqui em São Leopoldo e que tem, certamente, indo para Porto Alegre vai trazer uma visão interessante para a cidade, mas o grande ponto para Porto Alegre não é a gente pensar em qual curso vai ou não vai, é pensar em como a universidade entra lá, que conceito a gente está levando, né? E por conta disso a gente está pensando em conceitos transversais que perpassam vários cursos, como por exemplo o envelhecimento da população, a ideia da mobilidade urbana, e aí a partir desses conceitos a gente enxerga que cursos podem dar conta desses desafios e a gente vai para Porto Alegre com esses cursos. Também está sendo previsto um teatro, diversas estruturas bem grandes mesmo lá para o campus crescer, como enfim, não, aqui como o senhor tinha falado, né? Aqui em São Leopoldo já é um campus consolidado e lá então ele está ganhando grande destaque. Lá a gente vai ter um teatro bem legal, assim, né, de um tamanho considerável, provavelmente em torno de 500 pessoas. Tem um boulevard no prédio também, que vai ter uma série de serviços que dialogam com a lógica da universidade, né, que agrega valor para os alunos, mas também para a comunidade de Porto Alegre, especialmente para quem mora naquela região. Então, certamente vai movimentar bastante aquele espaço e gerar um valor maior para a capital do nosso estado. Bom, professor, então nós agradecemos a sua participação mais uma vez aqui no Conexão. Muito obrigada e até a próxima. Prazer foi meu, obrigado. E o segundo episódio do Conexão Especial de Vestibular de Inverno fica por aqui. Para conferir essa e outras edições, acesse o nosso canal youtube.com/TV Rádio Unicinos. Amanhã vamos falar sobre a educação à distância aqui da Unicinos. Até lá, tchau!